Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um episódio da Critic. Estamos chegando ao nosso 7º episódio. Eu espero que vocês estejam muito bem. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas Almeida, jornalista e hoster aqui da Critic, um dos jornalistas mais infames do Brasil e muito conhecido. Só falta ser conhecido para ser infame, né? E estamos aqui para comentar novamente o mundo, o universo da cultura geek pop. E ao meu lado para fazer esta função com com o seu olhar de galã da novela das 6 e com uma antipatia do tamanho da minha piroca, senhoras e senhores, Renan Honorato. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu querido. Hoje estamos gravando um pouco mais cedo do que o costume e por isso que o Renan está sem paciência, né? 100% animado, nada como uma quarta-feira tediosa. Quarta-feira, 10 horas da manhã, o dia praticamente acabado, expediente acabado, final de semana tamo aí. Eu gostava do Twitter quando ele não era fascista, porque dava pra ver tinha uma página que era tipo toda quarta-feira postava aquele vídeo do eu não sei qual que é o filme, é um filme brasileiro aí muito bom. Muito bom que eu nunca vi, mas pela cena é sensacional, que é essa, cara, é esse meme ótimo. Mas, Cara, cara, qual a pauta de hoje? Vamos falar, mas antes disso, quero trazer aqui uma notícia quentíssima do Omelete. Ele soltou no dia 14 ontem, fala quase dele, 18 horas, fala que dele. Bambi, o live action de Bambi, gravado com animais em floresta, ganha Uhum. pôster. É um documentário? Será um documentário, Bambi? Ou vai ser Rei Leão? Pra quem Olha viu o só. último episódio aí, pra quem viu os cortes na internet, olha, a gente é hater de live action de animação. E eles conseguiram elevar isso pro pior nível possível, cara. Isso me lembra um documentário que a Netflix fez há muitos anos atrás, de uma série Eu que lembro era dessa uma crítica que você fez, hein? eu Lembro. fiz ainda na época do Besouros Verdes, que era um outro portal que a gente teve, que foi justamente isso, colocar os bichinhos em cenários, fake com narrativas, enfim, criadas, né. Então foi muito foda, eu achei horrível na época e acho que a Disney tá querendo fazer isso mais uma vez. Eu tô A até Disney pela olhando aqui a primeira vez. notícia, tô até olhando aqui a notícia. Tô olhando aqui a notícia. Impactado com essa notícia aí, fiquei perplexo com a ousadia desse povo, né. Ai, gente, isso aqui vai ser. Tá bom, tá bom. Mas assim, tão ousado quanto isso é a Marvel tentando dar pro Hugh Jackson, o Wolverine, o Oscar, né. Oscar que nunca vai acontecer inclusive, porque Los Angeles tá pegando fogo. Cara, então, vamos lá, né? Você falou primeiramente sobre essa questão desde a quarta-feira. Tem uma página. Eu nunca fui adepto a Twitter, tá, gente? Nunca gostei, eu nunca tive vontade, eu nunca tive o prazer de ir lá xingar minorias, tá? Nunca, nunca bateu pra mim sempre foi meio overrated, né? Mas tinha uma página no Twitter que que se chamava Graças a Deus é Sexta-feira. A única função deles era postar uma cena do Shrek 2, onde ele fala exatamente essa frase, na sexta-feira. Graças a Deus é sexta-feira. Todo dia, 8 horas da manhã, tava lá batendo ponto, curtindo e republicando. Era a única coisa que eu fazia. E aí agora a gente já entrou, né, com esse tema aí maravilhoso, falando novamente sobre um live action sobre Bambi, que já não é da melhores das animações, é horrível, é tenebroso, é horroroso. É a mesma coisa de fazer live action de Dumbo. Cara, puta merda, a gente não precisa de live action. É muito do que eu acho que é muito interessante porque vai entrar na nossa pauta que a gente estava separando hoje, né? Porque a gente estava comentando aqui, não aconteceu absolutamente nada essa semana, foi tudo paralisado sobre os incêndios por conta dos incêndios de Los Angeles, então estamos sem pauta, senhoras e senhores. Mas
Eu recebi uma pergunta de um amigo meu que eu acho que foi Internauta. de um internauta, que foi o seguinte, né? Que ele falou assim: Ô, Mê, tava vendo o seu podcast, cara, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, opa, fica à vontade. Por que que as pessoas estão mais interessadas em ver filmes antigos do que ver novas produções, né? E ele me atentou a essa pergunta me atentou a uma verdade, né? Porque ele deu até um exemplo. Falou, porra, de 9 a 15 de janeiro, Interestelar voltou para as salas IMAX 4K para comemorar 10 anos. Não só isso, como temos também esse exemplo de notícia, né? Também que é, E ano passado, no final do ano, teve o Cinemark, ele levou a trilogia estendida do Senhor dos Anéis para o cinema. Inclusive, eu fui um dos fãs que foi assistir e estava lotado assim a sala. Então, quando eu fui assistir Nosferatu, a sala também estava. E isso foi tipo numa sexta-feira, né, de estreia. Enquanto Senhor dos Anéis não é um filme de estreia que também lotou a sala de cinema. Então, a mesma coisa no passado. nostalgia a nostalgia fala alto, né, e isso é um tema aí que muitos influenciadores, criadores de conteúdo, jornalistas já comentaram aí nas redes sociais de como a gente está vivendo a fase da nostalgia. E é cíclico, né, a gente tem sempre uma geração aí, por exemplo, Stranger Things, eu acho que mimetizou muito bem esse movimento nostálgico dos anos 80, aí agora tem sido um pouco os anos 90, né, tem retomado em algumas produções, e quando chegar a nossa vez, os anos 2000, né, dos nascidos de 2000 se sentirem, Incluídos. enfim, incluídos, Incluídos. o Celso Portiolli vai fazer um programa especial sobre o 11 de setembro, né, eu acho que ele devia narrar o documentário quando acontecer, tipo, for o marco de, sei lá, 25 anos, 30 anos, 50 anos. Cara, você falou desse negócio do Senhor dos Anéis que você foi assistir. Um que eu ia assistir no cinema e eu não fui por. Exatamente por isso, eu falei assim, porra, eu vou gastar esse dinheiro pela nostalgia, nostalgia pela nostalgia, porque não ia ter nada de novo, né? No começo do ano passado, teve exibições de Poderoso Chefão em homenagem aos 50 anos do filme, né? O Marlon Brando tá morto há pelo menos há 25 anos e esse filme ainda tá rodando, senhoras e senhores. O Al Pacino, ele tá quase virando uma uva passa, mas ele ainda tá pegando mulheres que podem ser neta dele, né? Isso é uma coisa que eu não sei por que eu falei isso, mas eu gosto de farpar os atores de Hollywood, até porque nenhum deles vai me conhecer, assim eu espero. E, cara, é um grande problema, assim, foi uma grande pergunta que eu recebi. Eu acho que foi exatamente isso que eu respondi para esse nosso querido internauta. A gente tá vivendo uma época de tanta informação e de tanto estímulo de informação que a gente vê filmes hoje, pelo menos eu conheço pessoas que veem filme pelo TikTok. Isso pra mim é um dos maiores absurdos possíveis, né? Teve uma pessoa que respondeu um dos comentários lá no que a gente tava falando sobre esse negócio de live action que a gente gostava, e a pessoa falou assim: "Ah, se você não gosta do filme, é só não ver". Eu falo assim: "Não, muito pelo contrário. Eu não vejo, não só como eu vejo, como eu vou criticar. Porque, querendo ou não, eu sou o principal telespectador que as pessoas querem levar pro cinema. Porque não só, de certa forma, é o meu trabalho, como também é um dos meus hobbies favoritos. Se a pessoa quer me levar pro cinema, crie novas produções. Crie novas coisas, novos acontecimentos. Tanto que uma das coisas que a gente pode falar sobre essa questão de nostalgia é que lançou recentemente uma pesquisa, isso já trazendo uma área que a gente está começando a falar sobre na crítica agora, que é sobre games. Lançou a lista dos 10 jogos mais jogados por plataforma e por console. Por incrível que pareça, ou talvez nem tanto, né, pela novidade zero para alguns, o top 3 da maioria dos consoles e das plataformas são jogos que foram lançados há mais de 10 anos atrás. Ou seja, jogos que custam 250 milhões para serem feitos, jogos que custam 300 milhões, que são
incrivelmente divulgados, eles mal estão sendo jogados. Por quê? Porque hoje as pessoas não têm tempo, as pessoas têm muito estímulo e as pessoas estão e as mídias estão querendo cada vez mais disputando essa atenção, porque tem muita coisa pra fazer hoje. Não é igual antigamente, que se você queria jogar videogame, só tinha o console, só tinha o computador. Ou só tinha, ou era console, ou era computador, ou era acabou. Hoje tem um monte de estímulo. Celular, videogame portátil, até mesmo a televisão, que se você tiver o serviço de nuvem você consegue. E eu sinto que é a mesma coisa com os filmes. As pessoas estão menos interessadas a embarcar em filmes longos e preferem ver filmes que elas já sabem o que vai acontecer, enquanto você tá vendo. E quando você tá vendo aquele filme que você já assistiu diversas vezes, você pode ver. Você pode ler um livro. Nossa, isso pra mim é. Cara, mas assim, ó, eu acho que tem várias camadas aí, porque tem um lugar da pessoa que eu me coloco nesse lugar, porque eu conheci Seinfeld, tipo, em 2019 ou 2020, uma coisa assim. E faz Sim. 5 anos que eu assisto Seinfeld quase toda semana. Eu coloco os episódios, eu já maratonei a série inteira e agora eu vou maratonando Aos pouquinhos, né? aos pouquinhos. Vai, coloca um episódio, coloco outro e fico revendo. E eu gosto de séries de comédia. Eu sou uma pessoa que realmente gosta. Mas Seinfeld me pegou de um jeito que eu só fico nisso, cara. Eu não vi Arrested Development, assisti The Office, achei Uhum. legal, mas nunca mais maratonei. E fico nesse lugar de conhecer as piadas, de conhecer as situações. Só que assim, eu acho que tem outro lugar também, que assim, que eu também me coloco, que é a pessoa que não vê os filmes novos que estão saindo, exceto algumas exceções, tipo Nosferatu. Nosferatu foi um dos poucos filmes que eu fui assistir no cinema depois da pandemia. E realmente eu não. Eu assisti, fui Deadpool, porque eu fui a convite, tirando também Guerra Civil, que foi cabine de imprensa e tudo mais. Que eu fui porque eu quis ver, foi Nosferatu, só. Então, assim, realmente ver coisas novas e ir ao cinema tem sido um desafio, assim, pra mim e pra outras pessoas que às vezes eu converso. E, enfim, perderam às vezes o hábito em relação à pandemia. Mas o que eu estava dizendo é, tem também a nostalgia de ver filmes que você não assistiu, mas que você conhece ou, né, enfim, sabe, por exemplo, Rambo. Sim. Rambo tá na cultura pop, a gente já assistiu milhões de cenas no TikTok, no YouTube, enfim, já viu milhões de pessoas falando sobre isso. E eu nunca tinha assistido Rambo. No final de semana fui pro interior, fiquei lá com a minha família, no almoço de domingão, coloquei a trilogia Rambo Cara, pra tocar na clássico, televisão, clássico, cara. mano. Oh, pelo amor de Dublado Deus. ainda, Clássico. só ali, ó. E é sensacional. E aí você fica vendo os filmes antigos, né? Esse que é meu ponto. Às vezes você não vê os filmes que você já viu, né? Mas vai em busca dos filmes que você conhece ou sabe o que é, mas ainda não viu que são filmes antigos também, né? E eu acho que tem esses dois lugares aí de Cara, nostalgia. Mas não sei se é uma crise no cinema, não sei se é uma crise existencial das pessoas, se é esse processo mesmo de tantas informações que aí a galera fica meio de saco cheio, né, de tentar buscar coisas novas, porque tem sempre 1 milhão de coisas. Netflix produz 1 milhão de coisas, e aí nessa 1 milhão de coisas, uma é realmente boa, né. Uma vez eu conversei com um especialista em mídia, e ele comentou o seguinte, que a Netflix ela precisava ter, digamos assim, ter a base, ter o lixo, ter as coisas ruins, que a gente sabe que é ruim, que a gente sabe que sim. não tem conteúdo, para fechar a conta das coisas boas, dos investimentos bons, né? Então, assim, não sei se a gente está numa indústria meio doente também. Cara, eu acho que isso eu acho que é um pouco de. Mas além de ser um pouco de tudo, eu acho que é muito mais uma indústria, uma crise na indústria da criatividade e da informação, do jeito que você preferir. Porque, tipo assim, cara, uma coisa também é que, assim, ele até perguntou, assim, de novo, novamente, esse internauta, muito obrigado pela pauta. Ele perguntou assim pra mim, cara, você acha que é culpa de quem? Do TikTok? Do que você acha? Eu acho que é muita culpa do TikTok, até porque ele tá ali. Hoje eu tento usar menos, eu uso mais como uma ferramenta de trabalho para fazer certas pesquisas, mas hoje eu tento pelo menos.
me policiar no quesito de TikTok. Não vejo mais enquanto eu vou É, dormir ou mas quando eu acordo. O TikTok ele apresenta muitas coisas novas para as pessoas, né. Sim, isso é verdade. Muito inclusive em música, né, muitas músicas antigas, dos anos 60, 70, no ano passado, bombaram Quer falar por depois. conta do TikTok. Eu acho que jogar a culpa na rede social é meio preguiça de alguns internautas aí É, que porque o problema do TikTok, na verdade, é que a gente perdeu o foco nas coisas, a gente agora é hiperfoco, a gente vive numa sociedade capitalista, enfim, e precisa da informação o mais sociedade do rápida possível. cansaço aí. É, que você fica exposto às informações e precisa estar sempre produzindo e aquele momento de reflexão, que é um momento de tédio mesmo, né, o autor de Sociedade do Cansaço, ele fala muito disso, que a gente precisa desse momento do tédio ocioso para Sim, refletir sobre o que a gente fez, o que a gente faz, o que a gente quer fazer. Sem o tédio não tem autorreflexão, e aí, imagina só num filme de 2 horas, o quão tedioso é não estar sempre, sendo ativado, né, por milhares de conexões que exatamente. o TikTok faz, porque o TikTok realmente faz isso, né, tipo, Eu acho por que isso é uma, segundo. querendo ou não, uma ferramenta da comunicação, né? É muito aquele negócio da sensação de pertencimento, de pertencer a alguma coisa. Porque, assim, eu acho que não é culpa, já deixando muito claro, assim, eu acho que não é 100% culpa do TikTok. Eu sinto que o TikTok, ele simplesmente fez aquilo que o Instagram ou que, sei lá, o Facebook poderia ter feito daqui a uns 10 anos. O porquê que o TikTok fez primeiro? Ele viu que tinha uma oportunidade na pandemia, agarrou essa oportunidade com todas as forças, porque na época da pandemia, a gente estava na faculdade, eu e o Renan, e o TikTok estourou lá pro final de 2019, mais ou menos, para início de 2020. É tanto que antigamente era uma plataforma, era um aplicativo nada a ver, uma rede social completamente diferente do que é hoje. Não tinha nada a ver, era uma questão de música, inclusive. Era um aplicativo de música. E, cara, eles viram essa oportunidade e falaram assim: puta, tá vindo uma frente foda aí, vai vir uma crise, precisamos nos adaptar. Como é que eles viram isso? Viram que as pessoas estavam cada vez mais precisando de informações mais rápidas, criaram esse sistema. Só que até mesmo esse sistema de um vídeo de 1 minuto e meio, eles estão sofrendo. Que a partir de 2025, por exemplo, o TikTok vai dar mais preferência para vídeos que são mais longos. Porque tá dando diversos tipos de problema, não só para quesito de uso da rede social, como também o quesito de patrocinador, de monetização. Não tem como você conseguir É difícil monetizar criar um vídeo de 1 minuto e meio. uma publicidade de 1 minuto e meio, É né. muito difícil, é muito difícil. Então eles estão sofrendo com isso, né? Então eu acho que isso não é só um problema do, do TikTok, mas eu sinto que também, por exemplo, até o mesmo próprio Netflix que o Renato falou, tem um certo problema de uma responsabilidade disso, porque foi o Netflix que gerou esse sentido de urgência pra gente. Foi o Netflix, pelo menos eu lembro de Ó, ser isso, respeite o gênero da marca, viu, é a Netflix. a Netflix, foi a Netflix, perdão, que deu esse problema que, tipo, criou essa cultura de lançar a série inteira, 10 episódios, 1 hora e 10 cada episódio, no mesmo dia. Cara, as pessoas não têm mais paciência pra, por exemplo, sentar todo domingo e ver Game of Thrones como as pessoas faziam. Não tem Uhum. mais essa paciência. E a É, Netflix. e agora a gente é multitelas também, né, que, por exemplo, Exatamente. eu cansei de ficar sentado na frente da TV, assistindo 2 episódios seguidos da série, né, 2 horas seguidas, né. E agora eu vou lavar a louça do almoço, aí eu pego o celular, coloco em cima de algum lugar e continuo assistindo a série. Eu deitei na cama, eu vou pôr o notebook do lado. Então, assim, o fato de ser multitelas prende a gente nesse lugar também de estar sempre consumindo conteúdo, cara. Tá Cara, sempre consumindo conteúdo. me lembrou uma história agora que aconteceu essa semana. Semana passada. A gente foi no mercado no domingo, eu e meu mozão. Então, a gente pegou as coisas, colocou no Uber. O Uber tinha uma telinha, estava assistindo John Wick
enquanto levava a gente pro nosso destino. E, tipo assim, e não que ele tivesse uma má condução, não é isso. Mas ele tava, tipo assim, só a sensação de, tipo, parar no farol, olhar para o vídeo. Não que ele estivesse vendo televisão enquanto dirige, Não que ele estivesse vendo televisão enquanto dirige, mas já que ele já estava vendo, tipo, ele parava no farol e ele ficava olhando. Aí na hora, tipo assim, 80% do filme, basicamente é um filme que você tem que assistir, você precisa assistir, porque querendo ou não, é uma questão audiovisual, não é só áudio. Ele já tava satisfeito com aquilo. E, cara, porra. Você não sabe quantas vezes ele colocou pra assistir o Exato. John Wick no carro, cara. Você não sabe. Às vezes é o único filme que ele tem. Ele vai vendo os frames, igual o TikTok. Vai vendo os frames, alguma hora monta o filme inteiro na cabeça. Isso, exatamente, é exatamente isso. Isso é uma síndrome do TikTok. Tipo assim, cara, tem filme que assim, eu conheço pessoas que conhecem um filme só por causa do TikTok. É a primeira coisa que a pessoa fala. Assim, é um filme clássico. Sei lá, um filme clássico foda, sei lá, Poderoso Chefão. Inclusive viralizou um áudio, né, que é a mulher lá do Marco Corleone perguntando sobre os negócios, ele realmente matou o cunhado, e virou uma trend. Eu tava assistindo um dia desses e a Letícia falou: Caraca, eu conheço essa cena por causa do TikTok. Eu falei assim, pois aí, né? E eu conheço Pois tanta é, gente, mano, que não sabe eu que é um dos acho melhores filmes de Hollywood, considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, pô. eu acho que, assim, redes sociais, ela tem um papel muito importante de apresentar coisas novas. Eu acho que isso é uma coisa que nunca mudou ao longo da a trajetória das redes sociais de modo geral. Eu acho que as redes sociais são um ótimo lugar para conhecer coisas novas. Péssimo para se aprofundar, mas ótimo para conhecer. Então, assim, eu acho legal que as pessoas tenham essa referência. Minha noiva também, a gente foi assistir alguns filmes e ela via algumas cenas, alguma música, eu falei, nossa, conheço por isso, conheço por aquilo. Então, eu acho isso muito legal. Mas falando dessa nostalgia, teve um domingo desses que eu estava meio. Tô cansado, assim, de tudo, de receber informação. Cansado de receber informação. Aí o que, que eu fiz? Como a TV Globinho foi pro lixo e o Cartoon Network não funciona mais, inclusive tá tendo uma crise maluca lá nos estúdios da Cartoon, Tá bem procurei foda. notícias sobre isso. Bem foda mesmo. Que eu fiz? Eu coloquei na HBO Max e criei a minha programação. Comecei com Billy Mandy, Coragem, um Cão Covarde. Aí Maravilhoso. sabe quando na Maravilhoso. TV os temas dos desenhos vão amadurecendo, né? Então, por exemplo, Ben 10 Ultimate. Fiquei assim, umas 2 horas assim, assistindo nada, fazendo nada no domingo, momento de descanso, criando minha própria programação na televisão. E eu acho isso foi um lugar, tipo, de nostalgia, de lugar de criança, né, mas foi também um momento de descansar, ou parar de receber informações, né, de forma tão Você a vê, gente né, que é que querendo jornalista ou não nunca é para, né. nostalgia, né? De certa forma, você tava. Não, é totalmente nostalgia, querendo né, capturar aquele momento do sábado de manhã que a gente não fazia nada e só assistia Sábado Animado no SBT. Exatamente. Então acho que teve esse lugar aí, eu achei uma dinâmica diferente, assim, né, podia estar assistindo, sei lá, um documentário sobre não sei o quê. Cara, Mas estava lá vendo desenho repetido. não, uma das coisas que tá acontecendo, e eu tava falando com o Renan isso ontem, né? O, eu parei, eu parei essa semana pra ver a versão estendida do Senhor dos Anéis. Tô vendo a trilogia, né? Eu comecei a ver o primeiro, terminei o primeiro, agora eu tô na metade do segundo. Cara, às vezes eu sinto que é muito melhor do que parar, às vezes, e ver um filme de 2 horas. Cara, eu tô vendo um filme, eu É, consegui e baixar e um tem e filme. tem esse momento aí, até eu gostaria de saber como que sua opinião sobre isso. Colocar um filme e assistir como se fosse série, né. Cara, eu tô fazendo muito isso. Fazendo isso pra cacete. Inclusive, foi uma coisa também que eu recomendei pra pessoa que me perguntou isso. Eu falei assim, cara, quando o filme é muito longo, eu sei que não é desse jeito que você tem que assistir. Mas, gente, pô, 4 horas de informação, eu não tenho 4 horas de informação. E mesmo que, tipo assim, no fim de semana eu tenho. Só que, pô, é um momento de descanso.
tenho outras coisas pra fazer e é muito foda. Pô, tem aquele filme novo que tá sendo cotado aí pra dar o melhor ator pro Adam Brody, que é o Brutalista, né? Que eu consegui baixar pelo stream, eu tô assistindo por lá. Cara, 4 horas de filme. O filme, ele tem uma intermissão no meio do filme. Eu ainda não cheguei na intermissão, tá ligado? Isso que é foda. Pô, eu tava falando, Martin Scorsese, O Irlandês, filme da Netflix, gente. 3 horas e meia. Tem gente que se parou. Cara, Zack Snyder, aquele filho da puta, que pega e lança o mesmo filme, só que com 3 horas de câmera lenta. Eu não. Gente, desculpa. Mas, cara, não dá hoje pra ver 4 horas de filme. Tipo, pô, a não ser que você vá no cinema, você queira muito ver. Tipo assim, que nem o Renan, fez a maratona Senhor dos Anéis, porque ele parou, é uma coisa que ele gosta, que ele ama, que ele é muito fã. Tudo bem, aí vale. Mas, pô, informação nova. Cara, até hoje, eu quero ser humano na minha frente, que vai me justificar o último episódio da última temporada que lançou de Stranger Things com um episódio de 2 horas e 32 minutos. Um episódio. Um episódio. Sendo que os outros tinha. O primeiro, o segundo episódio da temporada tinha 50 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Tava oscilando. Chegou nos 3 últimos, 1 hora, 1 hora e 20, 2 horas e meia. Pra Os compensar dos outros vagabundos. episódios. Cara, nossa, que raiva, mano. Dá vontade de chegar nos irmãos Duffer, que basicamente são a cópia dos irmãos Coen. Só que eles, ao invés de postarem coisas originais, eles vão pro, né, A nostalgia. pra nostalgia. Eu quero muito chegar na cara deles e falar, seus vagabundos, vocês sequestraram. Não é tipo, não é que eu tive que parar pra ver, eu fui sequestrado 2 horas e meia do meu tempo pra um episódio. Cara, isso não faz o menor sentido. E realmente, eu concordo que não é o correto no quesito de filme. Mas ultimamente eu tenho feito essa estratégia. Quando o filme é muito longo, por exemplo, Senhor dos Anéis, eu vou vendo. Eu vou vendo como um episódio de série. Por exemplo, vamos supor a primeira parte ali do Senhor dos Anéis, do momento em que eles saem lá, que eles encontram o Gollum até mais ou menos eles chegarem em Rohan. É um episódio. Chegou em Rohan, encontra Gollum, descobre que o Merry Pippin tá vivo, o cara perde a maldição e encontra o Gandalf, outro episódio. E aí eu vou fazionando, eu vou cortando, eu vou fazendo isso. Tanto que se tornou muito popular na época que lançou o Irlandês do Martin Scorsese, que as pessoas dividiram em 6 episódios, mais ou menos. É subversão, né? A Netflix, ela colocou que a gente pode ver série como se fosse um filme, e aí, por consequência, os filmes viraram série, né? Porque a gente não tem mais a paciência para assistir aos filmes. Exatamente. Que é meio deprê até. Mas, Cara, cara, por eu, favor. eu assisti recentemente uma coisa nova aí, 100 Anos de Solidão, que é uma adaptação do livro do Gabriel Garcia Marques, né? Uhum. Que eu achei muito legal. São episódios longos, assim, de 1 hora para mais. Só que é bem legal, cara. Eu vi muitas críticas nas redes sociais falando que não era tão fantasioso, porque a literatura. Eu nunca li Gabriel Garcia Marques, então já quero deixar isso bem claro. Não enche a porra do meu saco. Todos indicam, eu sei, alguma hora o livro vai aparecer na minha porta e eu vou ler. Mas até que chegue esse momento eu ainda não li. Mas a série foi um ótimo momento para conhecer esse autor. Ele tá É, esperando alguém e dar o presente pra ele. meu aniversário é em março, hein? Aí, ó. Mas Vou pensar no enfim, seu caso. o que eu ia dizer é o seguinte: a série ela apresenta coisas muito legais e a galera começou a reclamar de que não era tão fantasioso, porque o Garcia Marques ele tem essa mistura de realismo fantástico, né? Que é meio a ilusão e o misticismo dentro da narrativa de forma real, e que isso também se confunde ali em visões, em outros momentos mais turvos da narrativa. E a galera tava achando que foi pouco.
Só que eu achei que foi uma boa adaptação, né, porque é aquele papo que a gente tem sempre, de que literatura é uma coisa e cinema é outra, então rola sempre adaptação e a gente tem que sempre pensar no melhor jeito possível para se adaptar. E como o cinema tá vivendo uma crise, às vezes, de narrativas originais, resgatar histórias de livros, né, baseados em livros, tem sido um caminho que faz o sucesso, né, porque, enfim, se pega um livro igual aquele lá, O Problema dos Três Corpos, que a Netflix também lançou no ano passado, que é uma série sobre de ficção científica chinesa, em que uma moça, ela manda uma mensagem, uma cientista manda uma mensagem para fora do planeta e Sim. começa a receber as respostas, né. E é uma trilogia, enfim, foi adaptado pra TV e tá sendo foi super bem recebida e eu assisti, achei muito legal, assim. Mas é isso, baseado em livros. Quando a gente pega coisas originais, parece que vai rareando, né, quando a gente vai procurar, tipo, vai ler a sinopse de tal coisa, vai procurar as bases daquilo, parece que coisas originais vão se rareando enfim, direto para o cinema, né. Mas enfim, tem o Oscar, se um dia acontecer, a gente vai descobrir quais foram os indicados por roteiro original, né. Cara, você falou desse negócio e aí eu acho que vem acho que vem uma extensão natural, né, sobre essa questão de adaptação de livro e tals, que talvez seja um caminho, seja uma direção para o nosso papo. Porque, cara, parando pra pensar um pouco aqui na minha cabeça, eu não sei, parando aqui na minha cabeça, pouquinho, eu sinto, pelo menos, que as pessoas, não sei, né, é a minha visão, que as pessoas elas dão um pouquinho de valorização demais pra esse tipo de adaptação. Porque assim, é que nem o do Adam Brody, né, esse filme O Brutalista. Eu tô achando um filme legal, mas se eu for falar pra você que ele é um roteiro original, não é. Não é, desculpa. É a mesma coisa, assim, eu tô muito ansioso pra ver o Conclave. O Conclave, ele tá sendo muito bem falado sobre, não sei o que, melhor roteiro adaptado e tal, para lá, Nada que papá. o Dan Brown não tenha feito em algum dos livros dele. Porra! Não, melhor do que isso, melhor do que isso. Nada do que o Fernando Meirelles tenha feito no filme Dois Papas, que tá lá na Netflix. Que é com Anthony Sensacional. Hopkins, que é um puta filme, é sensacional. Inclusive, eu assisti com a minha mãe. Beijo, mãe. Minha mãe adorou esse filme porque falou muito sobre. Falam que, falam sobre o papel da fé. É que o Conclave fala sobre o papel da fé, fala sobre o papel dos cardeais. Cara, tá tudo lá. Tanto que eu acho até um pouco melhor a ideia de premissa, não vou falar porque eu ainda não assisti o filme, mas a ideia dos dois papas, a premissa é um pouco melhor porque é baseado numa história real. É baseado na conversa de papa pra papa, né? Que um tava saindo e o outro tava entrando. Papa de Por- papinho. de papa pra papinho, porque o Francisco tava entrando e aquele alemão lá que todo mundo chamava de nazista tava saindo. Tanto que tem umas partes documentais nesse filme que estavam falando sobre isso. Gente, desculpa, mas esse conclave é uma coisa que, cara, um brasileiro fez na porta da tua casa, entendeu? Tipo, isso que me deixa um pouco puto. É, por exemplo, dos Corpos, cara, eu não sei, mano. Eu vi você falou dessa crítica, bem recebido pela crítica. Teve gente que eu vi, eu não vou falar quem foi que fez essa crítica, mas porque pode se quebrar uns ovos, entendeu? Pode se quebrar uns ovos e às vezes o omelete fica ruim, mas tudo bem. Falou assim na crítica, isso tá lá no site, não vou falar de novo, não vou falar o portal, já entenderam muito bem. Cara, detonou essa série. Porque assim, eu assisti, é dos Porque mesmos. fala mal do comunismo, é isso. Não Tipo, pode falar mal do comunismo. eu assisti, é dos mesmos criadores de Game of Thrones, foi por isso que eu assisti. Bem que eles vacilaram no final, mas eu dei um braço a torcer. Eu Só um gostei. comentário rapidinho. Essa dupla, ela é boa quando eles têm material original, eles Sim, são péssimos pra criar, então é isso. exatamente. Exatamente. Se eles têm o negócio pronto já, a trilogia pronta,
Porra, pode mandar, meu parceiro. Manda bala, manda pra gente aqui que a gente trabalha. Mas criar não. Acho que não é legal, não é muito bom mesmo, não. E aí eu fui assistir, eu não achei uma baita série, tipo, uau, melhor coisa da minha vida, mas eu achei muito boa. Cara, falaram na crítica que, tipo assim, o D&D, né, que é o Dan Wise e o David Benioff, eles estavam querendo solucionar problemas geracionais com a série. Gente, estão ficando. Vocês estão ficando maluco, gente. Vocês estão ficando maluco. As pessoas estão criando uma expectativa em cima das coisas, exatamente onde eu quero chegar. Essa questão da expectativa de, nossa, melhor roteiro, nossa, eu nunca vi um roteiro tão original nos últimos anos. Nossa, eles estão querendo resolver problemas geracionais que não sei o que, não sei o que lá. Gente, é uma história, cara. É uma história. Então, tá sendo criado, estão se criando expectativas tão grandes. Que, por exemplo, pra mim é o mesmo problema que aconteceu no Coringa. Cara, foi se criada uma expectativa tão grande que foi um filme que furou tanto a bolha que eu acho que foi o terceiro. Foi o Joaquin Phoenix que ganhou de melhor ator por esse filme. Cara, foi se criada uma expectativa tão grande que eu acho que isso sim é problema das redes sociais, porque as pessoas engrandecem as coisas de uma forma muito, cara, muito Cara, fodida. mas eu conheço esse problema, porque assim, nem toda história é pra mudar a sua vida. Nem toda história é pra fazer um impacto positivo ou negativo na sua narrativa de vida. E muito menos pra, enfim, encher uma tela. Às vezes a narrativa foi criada pra estar no celular ou pra estar em Porra, outro lugar, sabe? Tipo, o problema de engrandecer essas histórias é que eu acho que acaba podando novos autores, porque os verdade. autores, os criadores de conteúdo ficam na cabeça de que precisam escrever uma obra-prima, precisam escrever algo complexo, precisam escrever uma obra humana que fale de problemas humanos e que transcenda a literatura e o cinema. E não, existe esse tipo de literatura. Hum. Shakespeare é literatura nesse sentido. Homero, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Jane Austen, enfim. Só que tem literatura que não é esse tipo de literatura humana que vai transcender a sua vida. Isso não quer dizer que ela não vai ter um impacto, pode ser que tenha e pode ser que não tenha. É, aquele John Green, por exemplo, que foi um sucesso na década de 2018, 2016, por aí. Teve milhões de filmes adaptados, ele tem uma centena de livros de romance. Assim, teve o seu momento e agora, né, Sumiu. arrefeceu, morreu, Sumiu, sumiu. cara. Sumiu mesmo. Realmente, John Green foi de saco, cara. Saco Mas mesmo. tá tudo bem também, entendeu? Tipo, o cara escreveu vários livrinhos lá, conversou com uma galera, tenho certeza que ainda a galera que entrar em contato da mesma faixa etária, né, que eu tinha quando eu li os livros dele, vai gostar. Então, assim, é isso, tem livros e livros, e tem filmes e filmes. Acho Cara, que se você é criador de conteúdo, você tem que pensar muito bem para quem você está querendo escrever e não focar tanto em deixar a sua obra para uma posterioridade, né, para os seus filhos amanhã. Talvez você deva deixar a obra para os seus filhos, mas para os seus filhos realmente, e não para os filhos dos outros, né. Então pensar em, tipo, uma história mais próxima, uma história que você ou, enfim, outra pessoa do seu ciclo realmente queira saber, e não queira mudar o mundo, né, no fim das contas. cara, isso que é foda. Eu acho que a pessoa que faz o filme, tirando a pessoa que faz um documentário denúncia, ninguém quer mudar o mundo. Todos ali estão, pelo menos foi isso que eu aprendi, pelo menos nas minhas aulas de roteiro e nas minhas aulas de direção. Você não, o seu filme, ele é só mais um lançado entre os 1475 no mês. Isso até onde você sabe? Porque isso contando, sei lá, é sem contar os filmes trash, os filmes Ó, eu não sei B, se vocês sabe? sabem, mas além do Nosferatu do Egger, saiu um filme do Nosferatu indie. Agora eu não me lembro quem é o diretor, mas que demorou tipo uns 10 anos pra ser filmado. Ninguém sabe. Saiu esse ano, tá pra sair agora em 2025. Então assim, tem 2 filmes de Nosferatu pra sair, né, em cartaz pelo menos. E um Então, deles foi bem recebido porque o cara tem nome, pô. Pô, exato.
E honestamente falando, foi bem recebido porque o cara tem nome e, cara, desculpa, mas ele tem uma identidade que, pô, Tem nome porque tem talento, né. ele tem o talento dele, ele joga seguro, o Robert Eggers sempre jogou seguro, todos os filmes dele são seguros, exatamente ele pega o tema, ó, exemplo, pegou o tema de bruxa, colocou dentro da identidade dele. Pegou o tema de suspense, de loucura e outros do Farol e colocou no tema dele. Pegou o tema viking, colocou dentro da estilização dele e por aí vai. Vampiro, mesma coisa. Cara, eu não me suspeito. Eu não me surpreenderia se daqui a uns 10 anos ele tá sem fazer nada, ele pega o Crepúsculo e coloca no tema dele. Não, ia ser ótimo, cara. Não, às Imagina o vezes é Robert isso. Eggers dirigindo o Crepúsculo. Puta Cara, que pariu, cara. A você bizarrice que falou ia ser, de velho. você falou de igreja católica aí, a Bíblia é o livro mais adaptável da história, cara. Tem A gente tudo que sempre você bate vê nesse. tem uma história da Bíblia, entendeu? Então, assim, nem que seja nos detalhes, nem que seja só na construção da narrativa inteira, sabe? Uhum. Então, tudo se copia, né? Então, tudo Tem se copia no fim das um- contas. uma série nova da Apple TV Plus que tá todo mundo falando que pra mim não foi nada demais. Chama Ruptura. Cara, eu não sei se você já viu, mas dando uma premissa básica, é assim. Vamos ver se você consegue pegar mais ou menos um filme parecido. Quando falaram pra mim, foi a mesma coisa que eu pensei. É um cara que trabalha, uma mulher que tá sendo que é recrutada pra trabalhar dentro de uma empresa. Só que quando você entra na empresa, seu cérebro, ele separa você em duas pessoas. A pessoa que entra na empresa e a pessoa que sai da empresa. Ou seja, são duas pessoas diferentes no mesmo corpo. Quando você sai, você não sabe o que aconteceu dentro da empresa. E aí, meio que você tem uma personalidade diferente dentro da empresa. Por exemplo, a personalidade da mulher que foi recrutada é, tipo, desafiadora. Ela quer entender qual é o sistema, o que tá acontecendo. Fora, ela tá pouco se fudendo. Tipo assim, ela nem sabe quem são as pessoas com quem ela trabalha, sabe? Aí, na hora que me contaram a premissa, eu falei assim, cara, isso é Matrix. A diferença é que a pessoa não sabe que tá dentro de uma simulação. Uma simulação. Matrix. Gente, isso é Matrix. Não, mas em Matrix as pessoas também não sabem que estão dentro de uma simulação. Só o Messias sabe que está dentro de uma Porra! simulação. Caralho, gente. Não fode, isso é Matrix Ou da The nova Sims. geração. Caralho, porra. Isso que me deixa puto, gente. E assim, a série não é nada demais, tá? Desculpa, mas pra mim, Eu ainda não uau. assisti, mas porque eu não tenho acesso a Apple TV, mas eu já tinha ouvido falar dela. E assim, é legal, mas aí o pessoal acha que é uma série transcendental e pega no meu pau, entendeu? Mas enfim. Cara, até pra quem não teve pauta, hoje rendeu, hein? Olha aí, como a gente é criador de conteúdo e debates filosóficos Nossa, também tem rendeu mais de uma espaço na hora? frente. Não, mas quase. Caramba, mano. Nossa, aqui que eu tô olhando aqui mesmo. Ok, nossa, realmente demos quase uma hora, mas Por isso, internautas, se vocês tiverem dúvidas, questões, perguntas, temas, mandem, coloquem nos comentários, manda na por DM, porque a favor. gente é encarecido de pauta, porque nem sempre a indústria vai fornecer e nem sempre a gente vai conseguir falar sobre tudo que a gente gostaria. Então é importante saber o que vocês gostariam que nós falássemos também. E o mais importante também, às vezes a nossa pauta não é tão original assim. Então, Tudo por se copia. nada se cria, tudo se copia. Então, por favor, quando vocês forem fazer uma crítica sobre alguma coisa, não eu não sei por que eu tô farpando, mas eu tenho que falar. Tá guardado comigo há um Abre ano seu já. coração, Lucas. Fala tudo que você quiser. Eu não sei. Quando você for escrever uma crítica e quando você for criticar alguma coisa, não fala que a pessoa tá querendo resolver o problema do planeta Terra, porque ela não tá. Até porque a série fala sobre alienígenas e não sobre mudar o mundo. Então, por favor,
Vê se não tem nenhum ovo podre estragado aí na sua comida de manhã, naquele omelete que você faz, porque realmente é um pouco difícil quando você lê um negócio desse, tá, gente? E pra geração nova que tá chegando, porque isso é uma coisa que acontece comigo, tá? A gente tava falando sobre esse negócio da cultura da atenção e da urgência, uma coisa que também, pra mim, é culpa do TikTok. Vai se fuder, TikTok. Fuder, TikTok. Vocês começaram a viralizar música de 60 segundos. Eu tenho pessoas no meu âmbito de pessoas, né? Que é Seu família, círculo íntimo. meu círculo íntimo. Cara, escuta a música, escuta o refrão da música e pula pra outra. Cara, eu fui numa festa. Puta que pariu. Eu não vou falar de quem, porque senão aí vai trazer muito problema. Mas, cara, eu juro pra Foi uma você. festa semana passada, às 3 da tarde, no sábado. Exato, foi numa festa semana passada, no dia 2 de janeiro, às 4 horas da tarde. E, cara, a gente foi na festa. Pô, o pessoal da nova geração que estava lá não deixa tocar a música inteira, mano. Não Não, deixa. eu juro E por se tiver Deus. parte instrumental, ainda pula, cara. Olha, eu sou cagador de regra. Mano, Falando de muito música, doido. eu sou cagador de regra. Porque assim, cara, se tem uma parte instrumental, ou se a música inteira é instrumental, tipo a primeira música num álbum, sabe? Que Hum, ninguém mais ouviu o álbum assim, da primeira à última música. É tudo aleatório agora. puta Mas, merda. se a música é instrumental, deixa a música terminar. Respeita a música, porque não tem letra. Cara, É só o barulho. Escuta o barulho que ele quer que você escute. Às vezes ele quer falar coisas que palavras não querem dizer. é só escutar, Eu, gente. É só escutar. é igual ao Optimus Prime, é muito mais do que os olhos podem ver. Cara, isso que é foda. Isso finalizando os meus comentários de hoje sobre toda essa geração do imediatismo que estamos querendo falar. Mas, cara, eu não sei se você já viu isso, você já passou por isso, mas, cara, é muito frustrante. Tá tocando uma música, pô, adoro a música do início ao fim. Às vezes eu tô em casa, passo a música e tal, porque às vezes eu não tô afim de escutar aquela música por conta da vibe, que não sei o que, não sei o que lá. Mas, cara, você colocar a música, falou, aí a pessoa lá no fundo falar pra você, da mesma geração que você, fala assim, passa pro refrão. A pessoa pega o dedo, passa até o refrão, escuta o refrão e dá um next na música. Isso pra mim é o cúmulo do absurdo, porque assim, é como se a música tivesse 5 horas de duração, mano. Como se fosse algo de tipo 1 hora. Isso me deixa puto São e só isso eu não dois aceito. minutos e meio. É 2 minutos de música e a pessoa ouve 30 segundos que viralizou no TikTok. Então, mas foi o que tava rolando um tempo atrás. O pessoal tava os produtores de música, né, estavam começando a colocar o refrão no começo, estavam tentando jogar o refrão lá no começo para as pessoas prenderem na música, enfim, o TikTok realmente tem influenciado a produção de conteúdo, cara. Isso tem me pegado um pouco, porque, cara, foi foda, mano. Isso foi um negócio que eu tava querendo muito desabafar. Cara, dá vontade de pegar a porra do celular da pessoa e falar, mano, enfia isso aqui no cu, que você não sabe escutar música, cara, porque não é possível. Cadê os dinamarqueses para criar um aplicativo só com os refrões da música? Cadê? Nossa, Um raiva. Spotify só de refrão, cara, só de. Isso é quando você não faz agora o Spotify tem aquela questão da jam, né? Você bota a música pra Uhum. escutar. Porra, sei lá, um exemplo. Tem aquela música do Guns N' Roses lá, November Rain. Porra, a música é boa do início ao fim. Mas se você coloca isso numa festa, tá pedindo pra Não, sim, ser. tá pedindo pra se matar na frente de todo mundo. Mas tipo assim, pô, você coloca. Cara, puta música, mano. Respeita, não só respeita você, mas respeita as pessoas que estão no recinto. Pô. Caralho, cara. Não é Viramos possível. velho chato, ô Lucas. Somos velhos, 24 Mano, anos e velhos chatos, é isso. inclusive, Respeitem o som e os idosos. dia 17 de janeiro é meu aniversário. Quem não me der parabéns, eu espero que, por favor, Satã entre na sua casa e mije na porta do seu quarto como se fosse um cachorro, entendeu? Porque, no Mr. mínimo. Pickles. Entendeu? Tá vendo? Mr. Pico. Então assista lá, casa, É, sem assistir no 2x, que nem você faz na porra do TikTok.
Cara, só um comentário, domingo, né, que eu contei que estava colocando minha programação de desenho, o último desenho que eu assisti foi Mister Pickles, mas enfim, pra Eu, acabar bem a eu o gosto domingão. muito, gosto muito. Então Mas, é isso, por favor, sigam a encerre. gente nas redes sociais, sigam a Critic no TikTok, no Instagram. Sigam os nossos perfis também, que a gente traz conteúdo diverso. Ano passado rolou vários Reels. Essa semana tá rolando conteúdo mais diverso, que estamos falando sobre games. Né? O Chris é um repórter aí que tá fazendo essa cobertura de games. Ele vai trazer mais conteúdo sobre isso durante a semana. E Lucas, comentários finais antes do aniversário? Cara, ficando velho, tô com dores nas minhas articulações. É... Tô ficando chato. Por um ano aí, provavelmente, eu vou Mais chato. ficando cada vez mais chato. E daqui a... E por um ano eu vou ser um gay chato, né? Porque... E... Cara, É, eu acho eu que... pedi minha noiva em casamento com 24. Eu já quis deixar meu statement. Tchau. Enquanto... Mas é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Por favor, curtam e compartilhem. Vai ajudar bastante. Sigam a gente nas redes sociais, porque lá tem conteúdos exclusivos. Inclusive, ontem postei polêmicas do New Gaiman. Assista lá, porque ficou bem bacana o vídeo, ficou bem jornalístico, fiquei bem orgulhoso. E se você tiver algum tema, assim como o Renan já reforçou, comenta aqui embaixo se vocês quiserem que a gente fale sobre alguma coisa. Por exemplo, falamos sobre essa geração de imediatismo, que eu acho que foi uma das melhores pautas que a gente trouxe aqui. Me trouxe uns desabafos muito legais. E se quiserem ouvir mais sobre outros assuntos aleatórios que envolvam a cultura pop, estamos aqui. No mais, sigam a gente no TikTok, sigam a gente no Instagram, mas não assistam o vídeo de 2x, por favor. Isso é coisa de gente que gosta de Golden Shower. Mas é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima! Tchau.